outros presos. Essa é a realidade. Vamos trazer agora um tema curioso e também que vale todo esse destaque aqui nosso no Gazeta News edição da tarde. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a advogada Juliana Modesto para falar de um caso. Vou descrever esse caso para você. Uma mulher que pediu para não ser identificada denunciou que foi demitida de uma empresa aqui em Maceió após informar que havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-companheiro que trabalhava no mesmo local. Ela teve um relacionamento de 2 meses com o homem, mas no início deste mês disse que foi vítima de violência física por parte dele. Foi fazer inclusive o boletim de ocorrência, solicitou a medida protetiva e tudo acabou sendo para ela muito doloroso. Segundo inclusive a pessoa, a vítima, no início o relacionamento e o roteiro é sempre o mesmo. Vou até descrever sem olhar aqui a nossa base. O cara apresenta ser um cara bonzinho, cavalheiro, cheio de cuidado, cheio de educação, atenção, e de repente, de uma hora para outra, ele começa a mostrar a face do capiroto. Entendeu? Começa a se transformar. Promove tortura psicológica e outras questões para que uma pessoa possa se sentir totalmente presa a um relacionamento abusivo. A mulher defende, inclusive, a importância de denunciar, mas lamenta que, apesar de todos os avanços, algumas coisas continuam as mesmas. E é por isso que a Juliana Modesto está aqui para explicar sobre esses casos de medidas protetivas e esse absurdo, já que a mulher foi demitida por ter colocado às claras no ambiente de trabalho esta situação. Juliana, muito obrigado pela presença, parabéns pela sua atuação como advogada. Vamos falar sobre esse caso aqui em Maceió, que chama muita atenção. Como vocês receberam essa situação toda, e é uma realidade que as mulheres têm vivido, né? Num ambiente de trabalho onde as decisões são tomadas, geralmente as decisões colocam como vítimas ainda maiores, diante de todas as punições, as mulheres, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores e os ouvintes também. Recebemos com muita tristeza mais esse caso. Então, quando recebemos a ligação dessa cliente, ficamos completamente transtornadas. Transtornadas por quê? Porque nós estimulamos muito a denúncia, e quando a gente vê que a denúncia traz uma consequência para a parte, para a vítima, a revitimização nesse caso, ou seja, no momento que ela mais precisou de acolhimento, ela, na verdade, teve essa demissão. Então, essa demissão ela aconteceu como? A partir do momento que ela precisou informar a empresa que estava com essa medida protetiva contra o seu companheiro, que era colega de trabalho, funcionário na mesma empresa. Em 24 horas ela foi demitida. E as palavras da empresa foram: como não podemos manter os dois, você está demitida. E aí cai por terra o seu mundo. Por quê? Porque você pensa no seu sustento, você pensa em todo o constrangimento que você já está passando, toda a violência que você está passando, física e psicológica. E quando você acredita que vai ter acolhimento, até porque você conseguiu aquela medida protetiva legal, prevista em lei e já tão difundida, aí você tem uma repercussão negativa no seu ambiente de trabalho, que é o seu sustento. Então, a gente recebeu com muita tristeza e, mais uma vez, estamos aí dispostas a lutar pelo direito dessa trabalhadora, dessa cidadã, e que a lei seja aplicada com humanidade, como você falou agora recentemente, lutar pelos direitos humanos dentro da empresa e a função social do trabalho. Que balança é essa, Juliana, como advogada, que na grande maioria dos casos, só pesa quando se tem em um ambiente de trabalho pessoas do sexo oposto, um homem e uma mulher, mas que só pesa na maioria dos casos para a mulher nessas horas de tomada de decisão de quem fica e de quem sai? Ainda é muito constrangedor falar sobre isso. A gente luta tanto, a gente divulga tanto, a gente tem participado de várias palestras, inclusive dentro das empresas, para tentar conscientizar, principalmente RH, direção das empresas. Existe, inclusive, um protocolo lançado pelo CNJ, que é o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, onde ele busca analisar, busca levar ao conhecimento justamente essa questão da desigualdade. A gente encontra desigualdade na contratação,
promoção, a gente encontra desigualdade quando você vai subir de posto. Então, se você vai promover, quando você vai escolher entre o homem e uma mulher, em regra, os homens ainda são mais escolhidos. Quando você vai pesar o salário, a questão salarial, as mulheres ainda recebem menos do que os homens. Então, assim, a gente ainda encontra muita desigualdade. E aí a gente analisa mais o porquê isso ainda acontece. Infelizmente, né, ainda vivemos em uma sociedade machista e as mulheres ainda são... ainda se duvida muito da capacidade da mulher. E a gente recebe de forma assim, reiterada mulheres com relatos no escritório, né, informando o quê? Duvidando da minha capacidade. Então, eu tenho que fazer mais do que o homem, mesmo que não se questiona tanto as atividades dos homens em relação às mulheres. Então, elas são geralmente mais questionadas. Colocam-se em situação de dúvida. Então, é como se a gente tivesse que se esforçar mais para provar que tem o mesmo valor ou até valor maior dentro da empresa. Então, e isso termina minando a nossa confiança. E a gente precisa trabalhar, precisa levar informação. Já tem leis que protegem essa discriminação, porque isso é uma discriminação de gênero. Então, tudo isso vem sendo trabalhado, mas é impressionante como ainda acontece de forma repetitiva. E esse caso, ele surge de forma escandalosa, né? Em menos de 24 horas, ela foi demitida com as palavras de que, se não podem ficar os dois, você está demitida. E como é que tem sido essa acolhida para essa mulher que sofreu toda essa situação, que só expõe uma realidade que muitas vezes sequer existe a coragem de levar ao conhecimento do público, como está sendo agora divulgada, com a participação de profissionais do direito que têm buscado os veículos de comunicação para poder falar sobre uma realidade que hoje aconteceu com essa mulher. Amanhã pode acontecer com outras e outras e outras. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, se não tiver uma ação coletiva e que uma medida possa ser adotada para disciplinar e mudar um pouco essa realidade. Porque, pelo que eu estou entendendo, Juliana, aqui é muito importante reforçarmos, não existe uma reivindicação de proteção para colocar aqui uma bolha em cima das mulheres. Mas existe, na verdade, uma luta pela igualdade. É isso que vocês querem, não é verdade, Juliana? Exatamente. Ninguém quer... A gente não luta para ser melhor do que ninguém, para ter mais direitos do que ninguém. Nós queremos igualdade em todos os espaços, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, dentro de casa, na rua. Nós só queremos o respeito e nós só queremos a igualdade. E aí, quando a gente fala das relações de trabalho, essa igualdade ela ainda é mais salutar, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro do trabalho, nas relações trabalhistas, dentro de colegas de trabalho. Então, se a gente sofre abuso, violência dentro do ambiente de trabalho, o que é que acontece? A gente vai levar vai repercutir na nossa vida familiar, vai repercutir na nossa vida social, porque a gente fica cansada, a gente fica estressada. Então, grande parte da população hoje sofre a questão de assédio moral, assédio sexual, e aí repercute em casa e a gente tem uma população do trabalho adoecida hoje. Então, é muito importante, e aí eu agradeço aqui o espaço, parabenizo pelo espaço, porque é importante que a gente esteja divulgando e conscientizando. Por isso a gente tem feito um trabalho muito importante também nas redes sociais, né? Divulgando, e foi através das redes sociais que essa vítima chegou até nós, né? Pedindo socorro, literalmente, chorando, porque estava passando por uma situação de violência, e nós orientamos a denunciar. E aí, quando a gente vê que a nossa orientação, que a levou a denunciar, que a levou a tomar coragem, mas porque ela sabia que tinha uma rede de apoio, mas ainda trouxe outras consequências que ela sequer imaginava, que foi essa demissão. Agora, vamos tratar dos aspectos jurídicos. Quais são as próximas etapas desse caso? A empresa ela pode, por exemplo, sofrer algumas punições. O ex-companheiro dela também pode sofrer punições. Vamos falar um pouquinho dessas etapas jurídicas que vocês, representantes da moça, dessa mulher que sofreu esse fato triste e que mostra mais uma vez toda uma questão de mudança que nós precisamos reforçar sempre a ideia de cultura, de comportamento. Como será agora esses próximos passos na Justiça? Então, o processo ele passa por dois segmentos, né? Vai ter o processo que está sobre a da Lei Maria da Penha, então ele vai seguir esse caminho e nós iremos propor uma reclamação trabalhista em desfavor dessa empresa e
inclusive, é importante destacar que, por mais que sigam caminhos diferentes, mas a própria Lei Maria da Penha, ela traz a proteção à trabalhadora, né, que é vítima de violência doméstica. Ela traz alguns direitos, inclusive estabilidade no trabalho quando você sofre violência doméstica ou dentro de casa e principalmente se essa violência doméstica, né, quando acontecer entre companheiros que, como no caso dela, trabalham na mesma empresa, repercute no trabalho. Então, ela tem aí uma estabilidade. Infelizmente, muita gente ainda desconhece ou finge desconhecer a lei e toma atitudes que a gente entende serem desumanas. Inclusive, essa vítima, mãe solo, sustenta o seu filho do seu trabalho e aí ela passa por todo esse constrangimento, toda essa violência psicológica e aí a gente vai sim propor essa reclamação trabalhista buscando garantir os direitos trabalhistas dessa vítima, mas também vai seguir aí o processo da Lei Maria da Penha. Juliana, muito obrigado, parabéns pela atuação. Como homem, posso dizer o seguinte, muitos não me representam, tá certo? Faço questão de reforçar isso aqui. E volte outras vezes, as portas aqui da Gazeta News, edição da tarde, sempre abertas para divulgar ações como essa e levar informação também para a sociedade, que é a nossa maior finalidade, informar, deixar a nossa sociedade mais encorajada, principalmente o público feminino que nos assiste. Muito obrigado. Agradeço também e boa tarde a todos. Assim, nós vamos a um rápido intervalo agora, depois da participação da advogada Juliana Modesto, falando desse fato, né, que traz aqui para todos nós, uma necessidade muito grande de uma reflexão sobre alguns casos, principalmente nos ambientes de trabalho, que acabam trazendo ainda mais dor para as mulheres, principalmente aqui no nosso estado e nesse fato registrado necessariamente aqui em Maceió. Uma mulher com medida protetiva, por ter comunicado à empresa que estava sob medida protetiva no peso da balança, ouvir do RH a seguinte frase: vamos ter que demitir porque não dá para manter os dois. E você foi escolhida por ser mulher. Não dá para poder engolir não essa situação. Nós vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já.